E eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler os versos 1 a 3, e antes disso, eu só quero fazer uma breve recapitulação daquilo que já falamos na semana passada. Lemos Isaías capítulo 6, e a gente destacou como o profeta Isaías, diante da revelação de Deus, ele vê Deus assentado no seu alto sublime trono. Ele tem não apenas uma percepção da grandeza, da majestade de Deus, mas serafins, seres celestiais estão à volta do trono proclamando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E diante dessa percepção gigantesca da santidade de Deus, o que Isaías enxerga, um contraste muito acentuado, é a miséria, a falha dele, a ponto de dizer: ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a gente percebeu que essa expressão, chamada por Isaías de impureza, ela na verdade é apresentada nas Escrituras como pecado. Porque um dos anjos pega uma brasa do altar com uma pinça, com uma tenaz, põe na boca do profeta e diz: a tua iniquidade foi removida, o teu pecado foi perdoado. A partir dessa declaração de um pecado, de um departamento específico dos lábios, da boca, aquilo que, o tipo de pecado se comete com a língua, ou seja, falando, a gente destacou que a Bíblia apresenta pecados que são específicos da língua. Nós podemos falar de pecados que são familiares, quebram os princípios da família, relacionais, todo tipo de relacionamento, mas a Bíblia tem essa categoria de pecados da língua. No Salmo 39:1, o salmista diz: eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca. Então, se há pecados da língua, esses pecados tanto devem ser evitados, como quando, se nós reconhecemos que já os cometemos, não evitamos, o processo de arrependimento, como diz Isaías, de se expor aos recursos divinos para a santificação, precisa acontecer na minha e na sua vida. E eu disse que seriam 3 domingos aqui de confronto, porque a palavra expõe a nossa realidade, a distância entre aquilo que somos e o que deveríamos ser, mas que a perspectiva deve ser correta. Ou seja, nenhum de nós deve sair desanimado pelo que ainda não alcançou, mas encorajado a ser trabalhado por Deus, corresponder com Ele e avançar para aquele lugar que Deus tem para nós. Por que é que Deus expôs o pecado de Isaías? Não foi para dizer: olha, infelizmente, por causa disso eu não posso te usar. Foi para poder aperfeiçoá-lo, para que então depois Deus pudesse falar o que o profeta ouviu: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E o profeta, agora aperfeiçoado, pudesse responder a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. E aquela boca, antes tomada pela impureza, agora santificada, pode se tornar um instrumento de Deus. Isaías se torna um dos maiores profetas, não só do Antigo Testamento, mas de toda a história da humanidade. Porque aquilo que já serviu ao pecado, como a nossa boca, a nossa língua, pode ser santificado e pode ser usado para a glória de Deus.